sou a Thalita e você está no canal Fronteiras do Além. Aqui você vai mergulhar nas histórias mais sombrias, mas tenha cuidado, pois o que você encontrar por aqui pode acabar seguindo você. Algumas histórias são difíceis de esquecer, principalmente quando envolvem lugares isolados, noites estranhas e coisas que ninguém consegue explicar. Essa é uma dessas histórias. Se você é do tipo curioso, que gosta de saber o que acontece quando o silêncio da floresta esconde mais do que parece, então fique aqui. Pode ser mais real do que você imagina. Apague as luzes, verifique se está realmente sozinho em casa e fique confortável, pois agora vai começar a história e se prepare para conhecer hoje o acampamento. Meu nome é Luana, tenho 23 anos e moro em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Se você está lendo isso, é porque eu finalmente decidi escrever tudo, não porque quero me livrar da história, porque isso não vai acontecer, mas porque quero que alguém saiba, que alguém entenda que tem lugares que não deveriam ser pisados por gente. Isso aconteceu há 2 anos, mas juro que ainda acordo ouvindo os sons daquela floresta. Não é drama, eu quase morri. E eu tenho certeza que aquilo ainda está lá. Tudo começou com uma viagem de despedida. Eu e meus 3 amigos de infância, a Clara, o Ramon e o Daniel, combinamos de fazer uma trilha com acampamento numa área afastada da Serra da Mantiqueira. Era tipo uma tradição entre a gente, sempre no começo de julho, quando todas estavam livres do trabalho e da faculdade. Mas essa seria a última vez de cada um ir para o seu canto. Daniel ia se mudar para a Alemanha. A Clara tinha conseguido um estágio em Curitiba. E o Ramon estava de passagem comprada para mochilar pela América do Sul. Eu era a única que ia continuar ali. Então, para mim, aquela despedida tinha gosto de abandono. Foi o Ramon que sugeriu o lugar, um tal de Vale Morto. Juro por tudo que é sagrado que esse era o nome. Eu achei que fosse zoeira, mas ele mostrou num grupo de trekking que ele seguia, né? Trilha do Vale Morto, nível avançado. Local isolado, pouco explorado, ideal para acampamento selvagem. Deveria ter sido o primeiro sinal, mas a gente era jovem, tava empolgado. E pra ser bem sincera, eu queria fingir que aquilo era só mais uma aventura, não uma despedida, então topamos. Pegamos uma estrada num sábado de manhã, Ramon dirigindo a van velha da tia dele, que a gente carinhosamente chamava de Caveirão Hippie. Clara foi com as mochilas no colo, eu e Daniel do banco de trás, ouvindo música e rindo de qualquer bobagem. Clássico começo de filme bobo, sabe? Ou talvez aqueles filmes de terror em que a pessoa acaba no mato, enfim. Eu já tava sentindo aquela vibe meio filme de terror mesmo. Chegamos na entrada da trilha por volta das 11. Não tinha sinal de celular ali, nem placa. Só uma corrente enferrujada amarrando 2 troncos e uma plaquinha de madeira apodrecida que dizia: propriedade particular, risco de vida, não entre. Mas estava tudo pichado por cima, as palavras só os fortes. Ramon tirou foto, riu e falou: mano, isso que é marketing de terror, bora logo. Passamos por baixo da corrente com as mochilas pesadas nas costas. A trilha era íngreme, cheia de pedras soltas e galhos, mas era linda. Uma mata fechada, o som da água correndo ao longe e aquele cheiro de mato úmido. Andamos umas 13 horas até achar um espaço plano perto de uma encosta, perfeito para montar as barracas. Dava para ouvir um rio não muito longe, e o vento batia com aquele barulho que parece que a mata tá sussurrando. Coisa de filme mesmo. A primeira noite foi tranquila. Fizemos fogueira, esquentamos miojo, demos risada relembrando histórias de quando a gente se conheceu na escola. Não sabíamos ainda que seria a última vez que iríamos rir assim. Só que, na segunda noite, as coisas começaram a sair do controle.
Mas se você acha que o terror começou com gritos ou sangue, tá enganado. Ele começou com o som de passos. Passos onde não tinha ninguém. Acordei no meio do mato, na madrugada, achando que alguém tinha me chamado. Não era um sonho comum, foi nítido, como se tivesse colado no meu ouvido. A voz desconhecida disse: Sentei na barraca, num pulo. Tava aquele silêncio pesado, antinatural. Nada de grilos, vento, nem o som do rio. Silêncio total. Tipo quando a TV fica muda e você só sente o som do próprio sangue correndo. Peguei o celular. Eram 3h18, sem sinal. A luz da tela iluminou o nylon da barraca e vi umas sombras se moverem lá fora. Travei. Mas não aconteceu nada. Só aquela sensação desconfortável de que tinha alguém muito perto. Meus pelos ficaram arrepiados, da cabeça aos pés. Esperei um pouco, tentei deitar, mas a bexiga me obrigou a sair. Fui rápido pro mato ao lado, só com o celular na mão mesmo, tremendo. Fiz minhas necessidades, me sentindo observada. Na volta, em vez de ir direto para a barraca, parei perto da fogueira. Ela já tinha virado cinza e carvão, mas o ar ali estava menos opressor do que dentro da barraca. Foi aí que vi, lá longe, no meio da mata escura, tinham umas luzes laranjas, como se fossem tochas, bem no fundo das árvores, pequenas, quase tremeluzentes. Pensei que podia ser outro grupo acampando, igual a gente. Ou sei lá, alguém fazendo trilha de madrugada, o que já é bizarro por si só. Voltei pra barraca com essa ideia na cabeça e tentei dormir. Não lembro de mais nada, só que acordei no chão, do lado de fora da barraca. Acordei com frio e com o rosto colado na terra, o braço ralado, a camisa suja de lama e folhas. Parecia que eu tinha rolado numa ribanceira. Entrei rápido, assustada. Os outros ainda dormiam. Olhei minhas pernas, arranhadas, como se eu tivesse passado por um arbusto espinhoso. Mas eu não lembrava de nada. Quando o dia clareou e todos saíram, o clima estava esquisito. Não comentei o que aconteceu comigo. Não queria ser a doida do grupo, entende? Foi o Ramon quem apontou primeiro. Ramon, ajoelhado perto da barraca dele, disse: Gente, isso aqui é uma pegada? Nos aproximamos. No chão da terra fofa haviam marcas, mas não eram pegadas humanas e também não pareciam de ser de algum bicho conhecido. Tinha 4 dedos finos, meio alongados, como se fossem garras, e uma curva estranha no calcanhar. Tinham umas 5 ou 6 ao redor da barraca de Clara. Nenhuma delas levava de volta para a mata. Era como se tivesse aparecido ali do nada. Daniel, tentando racionalizar, disse: Deve ser algum animal, sei lá, tamanduá, tatu, esses bichos do mato. E eu disse: Já vi tatu de tudo quanto é jeito. Isso aqui não é tatu. E Clara disse: Alguém ouviu passos ontem à noite? E ninguém respondeu. Todos disseram que não ouviram nada, nem Ramon, que costuma acordar fácil. O dia seguiu tenso. Clara ficou estranha, calada. Eu também estava fingindo normalidade, mas sentia que tinha alguma coisa errada demais naquele lugar. Aquela sensação do início de que tinha alguém olhando só crescia. Foi a primeira noite em que alguma coisa realmente aconteceu e a gente não fazia ideia do que vinha pela frente. O dia estava indo embora devagar. O sol se escondia atrás das árvores e a clareira onde montamos o acampamento parecia cada vez mais vazia conforme a luz desaparecia. A temperatura caiu de repente e o vento parou, como se a natureza tivesse prendido a respiração. O clima pesava, ninguém dizia nada, mas todos sentíamos que tinha algo estranho no ar. Clara
estava quieta demais. Os olhos dela fixos na sombra da mata e os dedos mexendo sem parar, como se algo estivesse incomodando lá dentro. O silêncio estava denso, quase palpável. Daniel então disse: "Vamos acender a fogueira." Ele meio que tentou quebrar o clima, sabe? Aí ele disse: "A gente precisa comer alguma coisa." Nos reunimos ao redor do fogo. Ramon cuidava da lenha, enquanto eu pegava os mantimentos. Logo, a fogueira iluminava nossos rostos com aquela luz quente que por alguns minutos trouxe a sensação de que estava tudo bem. A comida esquentava nas panelas pequenas e o cheiro trouxe um alívio, como se estivéssemos em um acampamento comum, como tantos outros. Quando terminamos de comer, sentamos ali por um tempo, só olhando o fogo. Ninguém dizia muita coisa. O som da floresta parecia ausente, como se até os grilos tivessem decidido ir embora. Foi então que Ramon, quebrando o silêncio, falou baixo, como se estivesse dividindo um segredo. "Eu não queria falar isso, mas vocês conhecem a história desse lugar?" Todo mundo ficou em silêncio. Então ele falou: "Uma vez, quando eu era mais novo, meu avô contou uma lenda que envolvia essa serra aqui. Ele dizia que existem cavernas escondidas na montanha e que de tempos em tempos coisas saem de lá à noite. Seres altos, magros, com olhos brilhando como fogo. Eles não gostam de barulho, preferem quando tá tudo assim, quieto." Então eu disse: "Ramon, sério? Agora?" Ele falou: "Eu tô falando sério. As pessoas falam também de luzes no céu, tipo, como se tivesse alguém vigiando, e que quem escuta o grito não volta igual." Dessa vez, o silêncio seguiu, só que ficou estranho, sabe? Clara ficou olhando para o fogo como se estivesse tentando fugir do assunto, mas eu vi. Ela já conhecia aquela história, ou pior, ela parecia saber que era real. Ficamos ali por um tempo, até que o frio começou a incomodar. Cada um voltou para sua barraca, ninguém falou muito. A noite estava espessa, pesada. Entrei na barraca e me deitei, mas o sono não vinha. O silêncio era tão absoluto que o próprio barulho do meu coração parecia exagerado. Estava mexendo no celular, tentando achar algum sinal, quando aconteceu o grito, alto, agudo, desesperado, vindo de dentro da floresta, cortou o silêncio como uma lâmina. Clara saiu da barraca num pulo, o rosto pálido, e disse: "Isso não foi um animal." Daniel apareceu logo depois, tentando parecer calmo, e disse: "Foi só um galho caindo, ou um bicho. Tem lobo-guará por aqui, né?" Mas ninguém acreditou. O grito ainda reverberava dentro da gente. E não era só o som, era o que ele carregava. Tinha algo naquele grito que parecia humano, mas não totalmente. Fomos até a borda da clareira. Ninguém se atreveu a ir além. Estávamos congelados pelo medo, e foi ali, quando estávamos prestes a voltar, que ouvimos outro som. Algo caiu de uma árvore perto das barracas. Um galho, aparentemente, mas não tinha vento. O ar estava parado. Em seguida, mais galhos. 1, 2, 3. Voltamos para as barracas, mas ninguém dormiu direito naquela noite. E de manhã, as pegadas estavam lá. O dia amanheceu devagar. A luz entrou pela barraca como se o sol também estivesse com medo de aparecer por completo. Ninguém dormiu direito. Cada um saiu aos poucos de sua barraca, com cara de quem tinha passado a noite inteira acordado, e provavelmente tinha mesmo. Ainda tinha restos de carvão.
Daniel reavivou as brasas com gravetos secos, enquanto eu preparava um café improvisado. Ramon estava pálido, com olheiras profundas. Clara ficou o tempo todo calada, olhando para o chão como se tentasse entender o que tinha acontecido. Ninguém comentou nada a princípio. A noite ainda pesava no ar, mas depois de um tempo, quando o café passou de mão em mão, Daniel tentou quebrar o clima. E Daniel disse: "A gente precisa sair um pouco, distrair. Esse lugar tá pesado. Ficar aqui parado só vai deixar tudo pior." Ramon disse com a voz ainda rouca: "Eu concordo. Se a gente for andar por aí, talvez a gente até descubra o que era aquilo, ou pelo menos prove que foi só, sei lá, imaginação coletiva." Clara não respondeu, só deu de ombros, como quem não quer ir, mas também não queria ficar sozinha no acampamento. Eu mesma estava dividida. Parte de mim queria ir embora daquele lugar no mesmo instante, mas outra parte queria respostas. Então eu disse: "Vamos fazer uma trilha leve, pela manhã mais seguro. E também, amanhã a gente vai embora. Se a gente não explorar agora, nunca mais vai saber o que tem por aqui." Concordamos. Pegamos lanternas, água e seguimos por uma trilha que descia por entre as árvores. O sol filtrava a luz pelas folhas, criando manchas douradas no chão. Por um tempo parecia tudo normal, até demais. Foi então que Ramon parou e apontou para o chão e disse: "Olha isso aqui, são pegadas. E isso é sangue?" Nos agachamos ao redor. Eram pegadas largas, profundas, e ao lado delas, pequenos pingos escuros na terra seca. Daniel disse: "Pode ser algum bicho que foi atacado por outro, talvez um lobo ou uma onça." Eu disse: "Mesmo assim, tem algo estranho. Essas pegadas não parecem de um animal normal. Olha o formato." Clara deu um passo para trás, com os braços cruzados. Estava claramente desconfortável. Ramon disse, tentando soar tranquilo: "Tá tudo bem. A gente só vai até ali. Olha, dá pra ver uma caverna ao longe. Eu falei pra vocês que tinha cavernas nessa região. Tá nos mapas antigos." Todos olhamos na direção que ele apontava. Entre as árvores, mais adiante, dava para ver uma abertura escura na encosta de uma pedra, distante, mas visível. Um lugar que não parecia ter sido tocado por ninguém há muito tempo. Então eu disse: "É 1 hora de caminhada no máximo. Depois do almoço a gente vai. Quem quiser, fica aqui. Mas eu quero ver o que é isso." Daniel então disse: "Eu vou também. Já estamos aqui, não faz sentido ignorar isso agora." Ramon concordou. Clara não disse nada, mas o jeito como ela respirou fundo e abaixou a cabeça deixava claro que ela não queria ficar sozinha no acampamento e que só por isso iria com a gente. Combinamos de almoçar primeiro, descansar um pouco e então partir. A ideia era ir, olhar de longe a caverna e voltar antes do anoitecer. Mas nada naquela floresta acontecia como planejado. A volta da caverna foi estranhamente calma. Ninguém falava sobre o que viu lá dentro, mas o cheiro de sangue, as carcaças e aquela sensação incômoda de que não estávamos sozinhos, isso seguiu a gente até o acampamento, grudado na pele, no olhar de cada um. Mesmo assim, decidimos fingir que estava tudo bem, talvez escapar da tensão, talvez porque era mais fácil rir do que surtar. Ramon então disse: "Vamos fazer um jantar decente. Merecemos uma cervejinha, já que essa é nossa última noite aqui." Acendemos a fogueira. Começamos a dançar ao som das músicas do Daniel. Comemos pão com carne grelhada, salgadinhos, e cada gole de cerveja parecia nos trazer um pouco da realidade de volta. Foi quase bom esquecer, quase. Clara dançava solta, como se quisesse espantar qualquer sombra que ainda pairava. Eu ri com ela. Daniel mexia na churrasqueira, rindo das nossas tentativas descoordenadas de coreografia. Ramon chegou com mais cervejas,
e brindamos sem motivo real. Naquela hora, parecia tudo em paz, até que Ramon parou, olhou fixo para o céu e disse: "Olhem aquilo!" O silêncio caiu feito pedra. Erguemos os olhos. No céu, flutuava uma luz triangular, com 3 pontas em cores diferentes, que giravam lentamente. Não era avião, não era drone, era errado, muito baixo, muito silencioso, e tinha uma presença, algo antigo, inteligente, observador. A gente não conseguia desviar o olhar, era como se aquilo sugasse nossos pensamentos. Foi aí que os sons começaram: passos, galhos quebrando, folhas sendo arrastadas, vindo de todos os lados da clareira. Daniel se virou devagar e disse: "Tem alguma coisa no mato." E então, os olhos surgiram, vermelhos e intensos como brasas, olhos que pareciam nos atravessar, vários pares, vindo de todos os lados. As criaturas saíram da escuridão. Altas, magras, pele cinzenta, quase translúcida. Não usavam roupas, os braços longos terminavam em dedos finos. Quase garras, não andavam, deslizavam, como se a gravidade fosse uma sugestão. Os olhos queimavam com uma luz viva, e era impossível encará-los por muito tempo, sem sentir uma pressão interna, como se a mente estivesse sendo escaneada. Eles não falavam, não gritavam, não avançavam, só se aproximavam devagar, nos cercando. Ramon então disse: Eu não consigo me mexer." Aliás, ninguém conseguia. Era como se o ar tivesse mais denso, pesado, sufocante. Eu só consegui virar a cabeça de lado. Daniel estava ao meu lado. Ele chorava, tentava falar, mas a boca tremia sem som. As criaturas pararam a poucos metros, e então uma luz desceu, vinda direto do triângulo no céu, suave, mas absoluta. Começou a envolver Clara, que tremia e murmurava coisas que eu não entendia. Clara então disse: "Eles não querem machucar, eles só querem nos levar." Logo após isso, ela sumiu. Sem som, sem explosão, desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Daniel gritou, ou tentou. Outra luz desceu sobre ele. Ele olhou para mim, os olhos arregalados, e foi levado. Ramon tentou correr. As pernas se moviam, mas era inútil. A luz o alcançou. Ele caiu de joelhos, levou as mãos ao rosto e desapareceu também. E então, silêncio. Fiquei ali, parada, sem luz sobre mim. As criaturas me observaram por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois recuaram. Voltaram para o mato. Os olhos de fogo sumiram entre as árvores. A luz triangular piscou uma última vez e subiu, rápido demais, desaparecendo no céu estrelado como se nunca tivesse existido. A fogueira ainda queimava. A comida ainda estava quente. O celular do Daniel tocava uma música leve e desconexa, mas eu estava sozinha. Eles não gritaram, não deixaram rastros, só o vazio, como se tivessem sido recolhidos por algo maior, algo que a gente nunca vai entender. Eles foram levados, todos, e eu fui deixada para lembrar. Eu demorei muito para conseguir escrever isso. Toda vez que tentava, minha cabeça travava, mas hoje eu senti que precisava contar. Vai que ajuda alguém. Depois daquela noite, eu fiquei ali, parada, olhando para a fogueira, como se ainda tivesse alguém do meu lado, mas não tinha ninguém, só eu. Eu não chorei, não gritei, não fiz nada, só fiquei sentada em choque. O tempo passou e nem percebi. Quando o sol começou a nascer,
Eu percebi que precisava sair dali. Juntei minhas coisas do jeito que deu. Entrei no carro e fui. Não sei como consegui dirigir. Eu tremia tanto que mal enxergava a estrada. Cheguei na delegacia da cidade parecendo uma doida. Tentei explicar, mas como você explica uma coisa dessas? Disse que meus amigos tinham sumido, que tinham luzes no céu, que apareciam uns bichos do mato com olhos vermelhos. Eles olharam para mim como se eu tivesse usado alguma coisa. Fui interrogada como suspeita. Me trataram como se eu tivesse feito algo horrível. E o pior, eu não tinha como provar nada. Não tinha rastro, não tinha sangue, não tinha corpo. Só o vazio. A clareira limpa, como se nunca tivesse existido nenhum acampamento ali. Mesmo depois de liberarem meu nome, eu continuei mal. Não dormia, não comia. Toda noite eu via a mesma coisa. Aquela luz colorida no céu, o formato de triângulo, os olhos vermelhos vindo do mato. Eles não mataram ninguém. Eles levaram, só isso, levaram. Fui parar no psicólogo, psiquiatra, tudo. Me diagnosticaram com estresse pós-traumático, crises de pânico. Às vezes, eu ainda acordo no meio da noite gritando, achando que eles voltaram, e dessa vez para me pegar. Durante esse tempo, eu achei um grupo online de pessoas que passaram por coisas parecidas. Gente de tudo quanto é lugar do mundo que você pode imaginar. Contando experiências muito parecidas com a minha. Luzes estranhas, barulhos no céu, gente que desaparece e nunca mais volta. E aí eu entendi, não era loucura, era real. Desde então, eu tento seguir minha vida. Ainda tenho medo de olhar para o céu por muito tempo. Ainda me assusto com barulhos no mato. Ainda durmo com a luz acesa. Mas agora eu sei o que vi. Eu sei que não estou sozinha. Sei que alguém aí passou por algo parecido. Só queria dizer, você não está louco e não está sozinho. Aquilo que vi, hoje sei que eram aliens e que existem várias raças e existem os bons e os maus e que eles estão em toda parte. Ouvi também teorias de que há pessoas que têm aparência de pessoa, porém, na verdade são aliens. Isso tudo fez minha cabeça pirar e o pânico se instaurou em mim. É muito difícil para mim hoje conseguir sair de casa sem aquela sensação de que talvez aquela pessoa que eu vi na rua possa ser um deles. Será que eles me deixaram para contar a história? Ou será que eles vão vir atrás de mim? Eu ainda não sei. Mesmo com tudo e mesmo após tanto tempo, ainda sigo sentindo medo. Toda vez que chega a noite e eu vou dormir, fico com medo deles me levarem. Cuidado ao fazer trilhas e acampar no mato. O céu pode esconder mais do que você imagina. As lendas, por mais estranhas que pareçam, sempre têm um fundo de verdade. E lugares antigos, onde o tempo parece parar, podem ser o lar de seres que vêm de outros mundos, que ninguém jamais viu, até a hora em que eles decidem mostrar seus olhos. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Tem histórias que escolhem quem vai ouvi-las. Se essa falou com você, comente aqui embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima.